deputados, tenho que informar que, em parceria com o Labor e Carlos Santos, esta sessão irá ser filmada. Portanto, os membros da Assembleia se opõem a este, eu digo, um benefício para nós todos, ficarmos mais conhecidos e, com certeza, mais visitados, entre aspas, nesta nossa Assembleia. Ninguém se opõe, portanto, senhores, podem continuar com o vosso trabalho e muito obrigada a deixar. A falta do membro Leonardo está a ser justificada e é substituída do Partido Socialista pelo Sr. Fernando Fontes Vieira. Eu tenho que ter isto tudo assim em cabo, desculpa, eu estava a olhar sempre para os papéis. A ata foi novamente distribuída porque houve algumas falhas que nós demos conta e que já corrigimos, como por exemplo a data em que se realizou a última sessão, as siglas dos partidos, algumas vinham por extenso, outras vinham em sigla mesmo, outros erros que não estão de acordo com o acordo ortográfico, e havia mais, também a falha de um elemento do PSD que não vinha o nome. Esta e as outras que se detectaram. Portanto, os senhores da Assembleia terão ocasião de analisar isso para depois passarmos à votação da mesma. Outro assunto que eu queria também tratar era perguntar à Assembleia, que depois indicariam, se estão interessados em que toda a documentação que serve de suporte às nossas Assembleias, se preferiam que fosse enviada por e-mail ou se depois se deslocariam pessoalmente aqui aos serviços administrativos da Junta para recolherem essa mesma documentação. Agradecia, portanto, que dessem depois informação à mesa dessa vossa pretensão. E pronto, vamos então passar ao ponto 1 da nossa convocatória. Aprovação da ata da sessão de instalação da Assembleia de Freguesia de 22 de outubro de 2013. Estão já em condições para poder votar? Diz? Pronto, tá. Eu estou a perguntar se alguém, mais alguém quer depois pôr alguma dúvida sobre a ata? Então, será que faz depois de verificar, com certeza que deve saber que ganha um pãozinho para ficar acabado, não é? Muito obrigada. Boa noite, Tânia Cortês, eleita pela CDU. Nós queríamos basicamente dizer que, relativamente à ata que nos foi entregue, e já verifiquei que esta que nos entregaram hoje tem a mesma falha, não corresponde à verdade no que refere à eleição dos vogais para a Junta de Freguesia. O que a mesa anunciou no final da votação dos vogais foi o seguinte resultado: 9 votos na lista A, 1 voto nulo, 8 votos brancos. Não foi anunciado, como consta na ata, pela mesa, nenhum voto contra. E nós estamos um bocado surpreendidos com esta referência na ata. No dia, como mais tarde vou referir, não se tornou clara a forma de votar contra, como se não houvesse a possibilidade de se votar contra. Em conclusão, o que a ata deve dizer é que houve um voto nulo e não um voto contra, que é substancialmente diferente. Portanto, nós sugerimos que se faça alteração à ata para que se clarifique esta situação. Obrigada. Muito obrigada. Feita a adenda na ata, podemos então prosseguir e pôr a ata à votação. Quem vota a favor? Com esta adenda, vai ser com esta adenda que desculpe o nome, Tânia, não é? Tânia, desculpe, não é? Referiu. Portanto, quem vota a favor?
Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Para já não estão interessados, é uma situação que agora estou um bocadinho na dúvida. É que realmente quer a Ângela, quer o Germano ainda não estão interessados. Portanto, eu poderia considerar que a ata foi aprovada por unanimidade. Está bem? Está tudo de acordo, não está? É que eu quero que haja... Há uma abstenção, pronto. Desculpem, é que aqui algumas cabeças estavam um bocadinho a visibilidade. Por isso é que eu não gosto muito desta sala. Pronto, vamos então ao ponto número 2. Antes de dar posse ao membro da Ângela, há outra situação do Sr. Germano, que eu já tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, mas quero esclarecer à Assembleia que não consta na ordem de trabalhos no nome do senhor, uma vez que na última sessão foi apresentado por motivos de saúde. Nós nunca sabemos até que ponto as pessoas estão ou não em condições de poder assistir à Assembleia. Portanto, diante dessa nossa dúvida, propositadamente não pusemos o seu nome, mas vai com certeza tomar agora posse. Mas antes de, portanto, procedermos a esta tomada de posse, eu vou dar a palavra à Presidente da Junta, Helena Couto. Eu estava escrevendo. Foi a Junta de Freguesia que pediu a indicação deste ponto na ordem de trabalhos. Como tenho conhecimento e foi feito esclarecimento público, houve um lapso na última Assembleia, nas aldeias de instalação, em que foi dada posse ao quarto elemento do movimento, esse só tem sempre, que não seria o quarto, a novidade seria a doutora Ângela Rezende. Por essa razão, e a própria doutora Ângela Rezende enviou o pedido de esclarecimento para a Comissão de Programação da Região Norte, do qual vem o parecer que os possas têm junto, que nós aí informamos, e na sequência desse parecer, o que foi indicado é que ela poderia tomar posse na primeira sessão seguinte àquela em que houve regularidade. E daí a Junta de Freguesia ter tomado uma decisão, uma deliberação no sentido de pedir à Assembleia esta sessão extraordinária no sentido de repor a autoridade dos fatos. Só para esclarecer. Pronto, está? Eu gostava de fazer uma intervenção neste ponto, antes ou depois de tomar o posse em frente. Não fiz, gostava de fazer uma intervenção. Faz favor, pode ser agora ou depois de tomar o posse em frente? Deixa-os tomar ao que é completamente livre. Mas pronto, faça a intervenção, faça a intervenção. Então, caros eleitos da Assembleia de Freguesia de São João da Madeira, caros membros do Executivo da Freguesia de São João da Madeira, senhores e senhoras, não queremos com esta intervenção ser responsáveis pela competência de ninguém. Percebemos que se tratou de um erro, percebemos que não houve intencionalidade nem má fé. Entendemos que não importa agora reforçar a condenação desta situação, sobretudo porque queremos crer que todos entendem a gravidade do que se passou e, como tal, aceleremos para que erros semelhantes não se repitam. A bem da credibilização desta Assembleia, do Executivo da Freguesia e das próprias estruturas democráticas. É neste sentido que consideramos pertinente identificar aqui algumas questões que nos pareceram e parecem preocupantes e que a serem de futuro corrigidas poderão minimizar as hipóteses de erro. Antes de mais, relativamente à última Assembleia de Freguesia, primeira do atual mandato, onde se tratou essencialmente do empossamento de eleitos. Percebemos que, para além dos eleitos na Assembleia, se sentaram na bancada destinada aos mesmos cidadãos, na bancada destinada aos mesmos cidadãos que constaram nas listas eleitorais, mas que não tinham sido eleitos. Cidadãos que poderiam, hipoteticamente, vir a ser membros da Assembleia, mas que não eram no momento inicial de reunião. Aliás, reforçamos, esta era uma situação hipotética, eventual, que se colocaria depois de concluído o processo de eleição. Algo que não poderia ser adivinhado, sob pena de colocarmos em causa o direito de escolha dos eleitos e as competências da Assembleia.
Mais grave ainda, a quando a votação sobre a possibilidade de decidir uninominalmente ou sobre a forma de lista os vogais da Junta de Freguesia, no momento em que se solicitou aos eleitos a orientação do seu voto, alguns destes cidadãos levantaram o braço, indevidamente, porque não tendo tomado posse, não lhes cabe o direito de votar neste ou noutro qualquer assunto. Seguiu-se a eleição dos vogais por parte da Assembleia, que, segundo a Lei 2002, deve ser feita por proposta da Presidente da Junta. E aqui não ficou claro como proceder para se votar contra. Daí a importância da alteração que nós sugerimos à ata, anteriormente. Esta, consideramos, é também uma irregularidade. Foram contabilizados exclusivamente como votos brancos, votos que poderiam querer ser, na realidade, abstenções ou mesmo votos contra. Aliás, para perceber melhor o funcionamento da lei, basta-nos observar a situação da vizinha freguesia da Rifana, que desde a tomada de posse não conseguiu ainda eleger o seu executivo, porque as propostas apresentadas pelo Presidente da Junta têm sido sucessivamente rejeitadas. Consideramos estas atitudes graves, sobretudo por uma questão de ordem e respeito por este órgão, ao qual conferimos o máximo de respeito e que, na medida das nossas capacidades, colaboraremos para que seja respeitado. É esta a intenção das questões aqui colocadas. Resolvemos ainda, nesta intervenção, colocar uma questão de fundo, embora saibamos que a resposta aos problemas a levantar em seguida não dependa apenas das competências diretas desta Assembleia ou da Junta de Freguesia, consideramos depender muitas vezes das pessoas que aqui se encontram e da organização dos partidos que representam. Falamos do processo eleitoral, que, não devemos esquecer, é logisticamente assegurado pela Junta de Freguesia. Temos vindo a perceber diversos atropelos à lei durante o processo eleitoral. Referimos-nos a questões que são frequentemente desvalorizadas, mas que quebram princípios elementares e que põem em causa a transparência e a eficácia do processo. Assinalar 2 exemplos concretos. Sobre o último ato eleitoral, dizer que as urnas colocadas em cada secção de voto foram muitas vezes insuficientes para acondicionar todos os boletins de voto, que no caso das eleições autárquicas podem ser triplicados. Sugerimos que sempre que se justifique se coloquem em cada secção de voto 3 urnas, respectivamente para os boletins destinados à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia. Esta é, aliás, prática corrente em diversos municípios. Nas últimas eleições, muitas foram secções de voto em São João que se viram confrontadas com a falta de capacidade da urna e por isso foram usados meios para acomodar os votos que os danificaram. Durante a Assembleia de Apuramento Eleitoral, onde se recontaram votos de 2 mesas, naturalmente por erros de procedimento, detectaram-se diversos votos contabilizados, mas rasgados. Muito provavelmente rasgados depois depositados. Como sabemos, um voto rasgado é nulo. Este facto poderia ser, em rigor, motivo para a alteração dos resultados eleitorais. Outra questão que se vai repetindo nos diversos atos eleitorais é a permissão pelos elementos da mesa a que cidadãos sejam acompanhados durante o voto por crianças em idade passível de entendimento. O voto acompanhado está devidamente regulamentado e deve ser respeitado. A intenção de que o voto seja feito por regra solitariamente procura defender um direito inviolável que é o voto secreto. Parece inofensivo que uma criança, por exemplo, acompanhe a mãe à Câmara de Voto, mas a verdade é que isto pode, posteriormente, ainda que sem intenção, implicar que se revele o sentido do voto da progenitora sem que isso seja desejado. Optamos por este exemplo porque o conhecemos com propriedade. Sabemos que, infelizmente, ainda se verificam na sociedade portuguesa lives de machismo que incitam alguns homens a condicionar o voto das suas companheiras. Este é apenas um exemplo que surge aqui para ilustrar a gravidade de uma concessão da mesa de voto que, a priori, parece uma cordialidade inconsequente. De toda e qualquer maneira, o que defendemos é que se cumpra a Constituição da República Portuguesa e a lei eleitoral. Reforçamos que todas as questões aqui levantadas devem ser entendidas como pistas para se introduzirem melhorias ao funcionamento do processo eleitoral e dos órgãos autárquicos, para que possamos aprofundar procedimentos em benefício do próprio sistema democrático. Obrigada. Agradecia depois que nos apresentasse essa exposição, está bem? Muito obrigada. Vamos então dar posse aos 2 elementos que eu já atrás referi. Portanto, Helena, o meu secretário é que tinha, desculpem lá, esta parte.
Maria Pereira Recende, do Partido São João da Madeira Centro. Desculpa, estes lados são próprios. Esta lista aqui foi a primeira vez. Agora tem o Sr. Germano de Sá Oliveira do Partido PSD. Mas não está a faltar. Mas tem substituição. Aos dois novos membros, sejam bem-vindos, em nome da lei. Agora vamos passar ao ponto número 3, discussão e aprovação da conta de gerência relativa ao período de 1 de janeiro a 22 de outubro de 2013. Alguma intervenção? Podemos então passar à votação? A nossa Presidente Junta quer fazer uma intervenção. Eu só queria esclarecer a intervenção. Também foi a nossa pedido que este ponto foi agendado e começaram a nossa participação provavelmente. O executivo da Junta foi completamente alterado e por essa razão é obrigatório a aprovação da conta de excelência, que vai desde o início do ano até à data em que o novo executivo tomou posse. Portanto, este documento é uma obrigatoriedade legal que determina que seja necessário para a discussão e para a aprovação, se for o caso, da documento da Assembleia. Pronto. Então agora vamos subir à votação. Quem vota a favor? Eu nunca voto. Eu também voto a favor. Sou o último. Até me esqueço. É efeito de palavras. Portanto, aprovado por unanimidade, não é? Há uma declaração de voto? Então? Mas já está aprovado. Mas faz a declaração de voto, pois está. A nossa declaração de voto faz só no sentido de dizer que estranhamos que na freguesia de São João da Madeira estas contas tenham surgido relativamente a este período, porque estamos convencidos que a apresentação de contas do período de 1 de janeiro até o momento da tomada de posse se destina às freguesias que foram agregadas e não às freguesias que não foram agregadas, como é o caso da nossa. Esta é a nossa convicção. Quanto às contas que se apresentam aqui, nós não temos motivos, assim que nunca tivemos, nunca tivemos no mandato anterior para suspeitar delas, portanto consideramos que estão corretas e que não violam a legalidade, portanto por essa razão votamos a favor. Mais nenhum. Vamos então passar ao último ponto, que é a proposta da constituição de uma comissão de revisão do regimento da Assembleia de Freguesia. A mesa, todos nós propomos que se crie aqui uma comissão constituída por todos, por um elemento de cada um dos partidos e pelo movimento São João da Madeira Centro e também com o elemento da Junta, que nós já sabemos que o nosso secretário se ofereceu para fazer parte dessa... Não, é secretário, desculpa, desse lado. E acontece isto porque, para já, o regimento atual está relativamente em desacordo, não está com a nova lei que surgiu agora no dia 12 de setembro deste ano, que é a Lei 75A. Depois, tem alguns lapsos que não estão de acordo com o acordo ortográfico. Há um ponto muito importante que é o voto de vencido, que não faz parte também do nosso atual regimento.
Portanto, há vários assuntos que justificam uma revisão ao regimento que está em vigor. Se estiverem de acordo, então propunhamos realmente a formação dessa comissão, que não quer dizer que fosse de imediato indicado o elemento de cada um dos partidos e do movimento de São João da Madeira sempre, que dissesse hoje podem indicar o nome assim que puderem. Alguém se opõe a esta divisão do regimento? Pronto, como ninguém se opõe, vamos então ver se constituímos essa comissão para trabalharmos quanto antes na revisão do regimento. O Partido Socialista, vou começar por outro partido, mas pode ser Partido Socialista, pronto, não faz. Já tem algum elemento escolhido? Tem? Quem é? O chefe da casa, quem é? É o Paulo? É o Paulo. PSD, ou eles ainda não pensaram, é o Paulo. CDU, és tu, não é? Tem que ser. E São João da Madeira sempre. Pronto, então, os 4 elementos e com o Renato, que é o secretário da Junta, formariam depois, combinam entre vós, a melhor maneira de se juntarem para todos colaborarem nesta revisão. Antes de terminarmos a sessão, vamos proceder à leitura, mas tem de deixar um bocadinho de espaço para que a secretária possa redigir a minuta para ser desta sessão. Enquanto ela redige, eu vou dizendo algumas palavras, que são, este mês de dezembro ainda nos vamos reunir aqui outra vez, porque vai ter que ser a aprovação do orçamento. Portanto, contem com uma reunião ainda este mês. Se calhar é depois de Natal, possivelmente. E por falar em Natal, e antes que me despeça de todos, desejo realmente um Feliz Natal, dentro das nossas possibilidades atuais, como país. Do coração vos desejo isso, e todos nós desejamos isso uns aos outros, com certeza. Entretanto, vamos aguardar até uma minuta, espero só mais um pouquinho, está bem? Esqueci-me de uma coisa, ainda bem. Eu tinha, segundo o regimento, eu tinha que dar conhecimento de toda a correspondência recebida. Acontece, é natural, não é? Na primeira reunião que a gente se esqueça de alguma coisa. Eu recebi, em vosso nome, como Presidente desta Assembleia, um convite por parte dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira e estive no dia 22 de novembro num jantar no Salão Nobre do Quartel aqui em São João da Madeira e foi organizado um jantar de São Martinho com fatos de Coimbra, mais este jantar destina-se à angariação de fundos para a substituição da cobertura do quartel operacional. Este jantar correu muitíssimo bem, portanto estive presente, representei a Assembleia, comi, ouvi fatos e contribuí. Pronto, está bem? Desculpem não ter logo dito esta correspondência, foi pouquinha desta vez ainda. Então, podemos ver. Vou então passar à leitura da minuta. Eu agora perguntava ali, quem é o líder de bancada do PSD? Não está aqui. Não tem justificação do elemento que está a faltar na vossa bancada? Não tem. Não deu nenhuma justificação, portanto não foi substituída. Aos 2 dias de dezembro de 2013,
reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão extraordinária para a apreciação dos seguintes pontos da ordem de trabalhos constantes da respectiva convocatória. Primeiro, aprovação da ata da sessão de instalação da Assembleia de Freguesia de 22 de outubro de 2013. 2. Tomada de posse do quarto membro do Movimento São João da Madeira Sempre, Ângela Rezende. Terceiro, discussão e aprovação da conta de gerência relativa ao período de 1 de janeiro a 22 de outubro de 2013. Quarto, proposta de constituição da Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia. Ponto 1. A Presidente falou do porquê de haver uma nova cópia da ata. Tânia Cortês, da CDU, disse que a votação da ata estava errada. Um voto nulo e não um voto contra. Feita a adenda, foi à votação. Uma abstenção, 18 a favor. Falta um deputado do PSD, Diana Oliveira Costa. CDU, Tânia Cortês, pediu a palavra. Falou sobre o lapso da tomada de posse da última Assembleia. No ponto 2, foi dada a tomada de posse a Ângela Rezende e Germano Oliveira. No ponto 3, aprovada por maioria, 17 votos a favor. A CDU fez declaração de voto, Tânia Cortês. Ponto 4. Foi aprovada a proposta da criação da Comissão de Revisão do Regimento, constituída pelos seguintes elementos: Pedro Gual, do PSD, Paulo Silva, do PS, Domingos Leite, do Movimento São João da Madeira Sempre, Renato, eu não sei o nome, Renato, da Junta, não é? Da Junta, que é o secretário da Junta. Vou passar à votação. Quem vota a favor disto? Há um favor? Queria fazer só uma chega. Desculpe, não tenho cabeça, é que o Pedro corta a sua figura e não faz. Peço imensa desculpa pelo facto, não é? Então faz favor disso. Não me referirei especificamente à minuta, porque depois nós teremos a proposta da ata para ler e se houver alguma consideração a fazer, nessa altura faremos. De qualquer forma, só dizer que solicitamos que na ata desta Assembleia fique claro que na Assembleia anterior tomou posse, por lapso, o cidadão António Manuel Oliveira, em vez da cidadã Ângela Rezende. Portanto, que isso fique claro em ata, que houve efetivamente um lapso. Após esta adenda que está já a ser feita na minuta, quem vota a favor desta minuta? Está aprovada por unanimidade. E está aprovada a Assembleia. Boa noite a todos.